para vocês pensarem também. Estou dando os ingredientes, procurem um pouco essa discussão. Quando a gente falar sobre o paradoxo de Klein, vai ficar mais dizer, analítica essa coisa. Vamos ver lá, exatamente o limite é E0 maior ou igual a 2mc2, energia maior ou igual a 2mc2 do elétron. Tá certo? Estou parando. Então, isso aqui, o que eu tenho que fazer agora, já não preciso eu fazer. Vocês podem fazer como exercício, eu vou instruir vocês. 2 exercícios. Um é bastante simples, né? Que é o seguinte: essa equação de Schrödinger em presença do campo eletromagnético. Essa tarefa é uma tarefa simples, né? Que é a tarefa número 1 agora, essa que eu tenho coragem de escrever, porque ela não é tão assim imediata, mas outras mostrar que essa equação ela permanece invariante se nós fizermos o seguinte conjunto de transformações. Se psi vai em psi', que é exponencial de I é sobre H cortado, que de uma função alfa de px. Psi. Se o meu campo φ potencial eletrostático vai no φ', que é φ mais ddt da função alfa. Se o meu potencial vetor A vai uma linha de A menos gradiente de alfa. Então, se eu fizer esse conjunto dessas 3 transformações simultaneamente, colocar nessa equação, então, essa equação válida para psi e dessa equação válida para psi, com essas transformações, eu chego na mesma equação válida para psi. Eu chego aqui, IH cortado, gama 0, ddt, mais IH cortado, C, gama I, dI, menos MC2 de psi', tá? Mais E, gama 0, φ', psi', mais E, C, gama escalar, A', psi' também é igual a 0. Então, se φ, A e psi se ligam por aquela equação sem linha, φ', A' e psi' satisfazem uma equação idêntica. Então, a mesma equação que vale para Q, A, para psi em presença de Q e A, vale para psi' em presença de Q', de φ' e A', desde que esse seja o conjunto de transformações. É isso aqui que nós chamamos de simetria de Gauge ou simetria de Calabi da equação do Dirac. A simetria de Gauge vista na equação do Dirac. Né? Ela também vale na equação de Schrödinger, a simetria de Gauge da equação de Dirac. Então é só transformar a função de onda por aquela fase e transformar os campos simultaneamente por aqueles gradientes ali daquela função. Fazendo esse conjunto de transformações simultaneamente, a equação sem linha vale implicar, quer dizer, se essa equação sem linha vale, a equação com linha também vale. Então, essa é a equação é a mesma, mantém a mesma forma frente a essas transformações. Então, isso aqui é um exercício mecânicozinho, fácil de vocês verificarem. O segundo exercício que eu acho que é importante vocês fazerem, e esse eu não vou fazer, mas é a conjugação de carta. É pegar essa equação aqui e aplicar a operação de conjugação de carga. Pega essa equação, lembre-se, os campos, os potenciais eletromagnéticos são reais. Eu vou pegar essa equação, vou fazer o mesmo exercício da conjugação de carga. Vou pegar essa equação, vou barrar, depois eu vou barrar e transpor. Então, primeiro barrei. Pego essa equação, barro. Aí, claro, a equação original, sem linha, né? Pegando a equação de Dirac em presença de um campo eletromagnético externo. Então, pego essa equação, barro. Então, vou obter a equação por se barrar. Barrei. Claro, barrando tudo, colocando I onde tem menos I. Agora, φ e A não mudam porque eles são reais. Aí, depois que eu barrar, eu transponho. Aí vão aparecer as matrizes de transporte. Aí eu vou usar aquela. Aí, feitas essas 2 primeiras etapas, eu vou usar que C, gama, qualquer que seja o gama mi, transposto C menos 1 é menos gama mi,
e simultaneamente vou estar definindo o mesmo psi-c. Psi-c é C, psi barrado, transposto. Então essa foi a segunda etapa, fiz isso. Depois de fazer tudo isso, o que nós vamos observar? Nós vamos observar que, se eu pegar a equação, aí vou ter uma equação de Schrödinger com psi-c, de Dirac com psi-c. Então a gente vai observar que se eu fizer essa transformação φ, que vai em menos φ, ou seja, uma peça. Então eu vou mostrar que psi-c é a solução da equação de Dirac, tudo igual, com a mesma massa, com o mesmo termo de massa, quer dizer, com o mesmo termo MC2, porém, nós vamos observar que aqui na parte da interação eletromagnética, o E vai menos porém, né, com carga elétrica indo em menos Q. Quer dizer, a operação de conjugação de carga vai me trazer o seguinte: aqui eu vou ter psi-c, esse termo aqui vai ficar menos psi-c, esse termo aqui vai ficar menos psi-c. Fazendo o exercício, é só fazer. Aí vocês vão observar o seguinte: beleza, psi-c é a solução do problema com os mesmos potenciais, só que com a carga trocada de sinal. Esse termo que era mais ficou menos, e esse termo que era mais ficou menos. Então a gente mostra que psi-c é a solução da mesma equação de Dirac, com o mesmo termo MC2, com os mesmos φA, porém, Q invertido. Com carga igual a menos Q. Então, essa operação de conjugação de carga vai me dar a mesma equação, mas aí vocês vão ver. O elétron não mudou a massa, tudo igual, mas a carga mudou. Então, psi-c é a solução do mesmo problema, só que com carga oposta. Então, claro, se a partícula é livre, eu não sei, eu não posso dizer qual é o sinal da carga de uma partícula livre. Eu só vou saber o sinal da carga dela se eu botar no campo eletromagnético. Se a partícula é livre, eu nunca vou saber o sinal da carga dela. Mas se eu colocar a partícula em interação, a interação eletromagnética me diz qual é o sinal da carga dela. Então, se psi satisfaz a essa equação de Dirac, né, tudo possível, com a carga Q, e campos, etc., psi-c é a solução da mesma equação, só que mesmo potencial, mas com carga oposta. Então, esse é o sentido da conjugação, por isso que a gente interpreta psi como uma conjugação de carga. Ela faz com que a solução da equação de Dirac em presença do campo elétrico, se psi é a solução da equação de Dirac, uma carga elétrica Q, psi-c é a solução da equação de Dirac com aqueles mesmos campos eletromagnéticos, só que com a carga oposta. Então, esse é o sentido da conjugação de carga. Nós poderíamos também falar o seguinte: se, ao passar de psi para psi-c nessa operação, a carga vai em menos Q. Mas se eu fizer uma operação de mas se o meu campo eletromagnético, eu posso definir um φc, que é menos φ, e um AC, que é menos A. Então, eu posso fazer uma operação mais completa. Eu vou de psi para psi-c, e aí, ao mesmo tempo que eu substituo o psi por psi-c, se eu substituir o φ por menos φc, aqui fica mais. E se eu substituir esse cara, aqui também fica mais. AC. Então, se eu fizer também a operação de conjugação de carga em cima do campo eletromagnético, dizendo que por uma operação de conjugação de carga, os meus potenciais eletromagnéticos trocam de sinal, a equação de Dirac fica perfeitamente invariante. Aí, psi é a solução, psi-c é a solução da equação de Dirac, aquela carga aqui, mas eu troquei o sinal dos potenciais. Então, eu tenho uma invariância também. Muitas vezes a gente fala, o
campo eletromagnético também sofre a operação de conjugação de carga, apesar dele ser neutro. Eu estou trocando ele por um sinal. Esse sinal não altera as equações de Maxwell. Então você pode jogar a conjugação de carga também para os potenciais eletromagnéticos e dizer, a equação fica perfeitamente invariante. Nada muda se eu fizer φ igual a menos φc e A igual a menos AC. Ou então eu posso dizer o problema, não. Eu não mexo nos campos eletromagnéticos. Mas o sentido da conjugação de carga é que se C é a solução do problema, se psi é a solução do problema com carga Q e campo φ e campo A, φC é a solução do mesmo problema com o mesmo campo eletromagnético, mas com a carga trocada. Eu acho que essa interpretação deixa mais claro para nós que a solução agora muda o sinal da carga. Então, por isso que a gente chama φC de conjugação de carga, porque ela mantém a massa, ela não mexe na equação de Schrödinger, de Dirac, ou seja, ela não mexe no spin, mas ela está mexendo na carga elétrica da partícula. Eu estou olhando partícula de uma certa forma, em de partícula. Então, esse exercício foi feito no início dessa aula. Quando eu fiz o problema sem o campo eletromagnético, tudo que acontecia aqui vai se reproduzir ali, porque é onde tinha o gama zero aqui, onde tem o DDT, tem o FIC. E onde tem o DI, tem o A. Então, vou fazer as mesmas operações. Barro transposto, aí introduzo a matriz C à esquerda, vou introduzindo aquele C menos 1, C no meio, defino esse C, e aí eu vejo que no final de tudo sai essa equação aqui, com o sinal trocado. Aí a gente vê, então beleza, então φC é a solução da mesma equação, joga o sinal menos para aqui para cá. É C menos Q. É a solução da mesma equação, só que com carga menos Q. Então, esse é o sentido da conjugação de carga, essa simetria. Então, na próxima aula, tendo isso claro, vamos passar um pouquinho mais coisas aqui, que aí eu vou falar mais uns detalhezinhos que faltam, e aí a gente vai começar a estudar as soluções de energia negativa. E aí a grande constatação da gente vai ser ver que, no momento que eu tiver as soluções de energia negativa, quando a conjugação de carga bater numa solução de energia positiva, tem uma solução de energia positiva que nós estudamos na aula passada e hoje. Mas se eu fizer conjugado de carga de uma solução de energia positiva, nós vamos ver que vai dar uma solução de energia negativa. Então a conjugação de carga, ela não está só mexendo no sinal da carga, ela pode estar mexendo também no sinal da energia. E aí Dirac teve esse bom senso. Então, já que eu passo uma solução de energia positiva para uma solução, pela conjugação de carga, esse cara vai ser uma solução de energia negativa, então talvez a solução de energia negativa, que está tanto perturbando Pauli, está tanto perturbando Heisenberg, ela nada mais seja do que a solução, seja o reflexo da presença de uma partícula de carga forte. Então depois a gente vai ver como é que o Dirac criou a ideia do mar, chamado mar de Dirac, né, que ele interpreta então as soluções de energia negativa como sendo conjugações de carga de soluções de energia positiva. Então as soluções de energia negativa devem estar correspondendo a cargas opostas. E aí ele vai fazer a interpretação de depósito. Então vamos aproveitar, mas por isso que eu quis primeiro trabalhar bem a conjugação de carga, para depois a gente só estudar as soluções de energia negativa. Aí a gente vai conseguir enquadrar mais facilmente as soluções de energia negativa mediante esse nível de conjugação de carga. Tá bom? Eu acho que, só para finalizar aqui, de tarefa, eu acho que está tudo aí, não tem mais nada para fazer. Próxima aula, então, que vai ser dia 23, a gente retoma, então, discutindo as soluções de energia negativa. Vai trabalhar as soluções de energia negativa, e a gente pode trabalhar, talvez, já o efeito do Zitterbewegung, que é a interferência de solução de energia positiva com energia negativa. Tá bom, então, na aula que vem a gente trabalha um pouco mais. Tá? Então, na aula que vem, se Deus quiser, dia 23.